Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou, por meio dele, entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus e disto todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem estar presentes naquela primeira manhã de Páscoa. O ar fresco da madrugada, o orvalho ainda cobrindo a grama, e de repente, a notícia mais extraordinária que já ecoou nos ouvidos humanos: Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Conseguem sentir o arrepio percorrendo vossas espinhas? Conseguem imaginar o coração batendo acelerado, a respiração ofegante, os olhos arregalados de assombro? É precisamente esta cena que o Evangelho de Mateus nos apresenta hoje. As mulheres, fiéis até o fim, correm do túmulo com medo e grande alegria para anunciar aos discípulos o que viram e ouviram. Este é um dos paradoxos mais belos da experiência cristã: o medo e a alegria coexistindo no mesmo coração. O medo diante do mistério insondável de Deus, e a alegria transbordante por sermos alcançados por seu amor infinito. E enquanto correm, algo ainda mais extraordinário acontece: o próprio Jesus vem ao encontro delas. Alegrai-vos, diz ele. Que saudação mais apropriada! O primeiro comando do Cristo ressuscitado. Alegrai-vos. Não temais, não duvideis, não especuleis, mas alegrai-vos. A alegria é a resposta adequada à ressurreição. É a única resposta possível diante da vitória definitiva da vida sobre a morte. As mulheres,
tomadas por esta alegria indescritível, abraçam os pés de Jesus e o adoram. Tocam o ressuscitado, confirmando que não é um fantasma, não é uma ilusão, não é um produto de mentes atordoadas pelo luto. É Jesus, em carne e osso, o mesmo que viram ser crucificado e sepultado. Enquanto isso, em outro canto de Jerusalém, desenrola-se uma cena completamente diferente. Os sumos sacerdotes conspiram, subornando soldados para que espalhem uma mentira. Os discípulos vieram durante a noite e o roubaram, enquanto dormíamos. Observem a absurda contradição desta história. Como poderiam testemunhar o roubo se estavam dormindo? Esta é a natureza da mentira. Sempre contém contradições internas que eventualmente a expõem. Este contraste entre verdade e mentira, entre a autenticidade das mulheres e a duplicidade dos líderes religiosos, nos convida a refletir sobre nossa própria resposta ao mistério pascal. Estamos do lado daqueles que se alegram e adoram, ou daqueles que conspiram para negar a realidade da ressurreição? É aqui que a primeira leitura se conecta de maneira poderosa com o Evangelho. No dia de Pentecostes, Pedro se levanta diante da multidão e proclama sem medo: a este Jesus, Deus o ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. As mulheres no túmulo foram as primeiras, mas certamente não as últimas a testemunhar esta verdade transformadora. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, faz algo notável em seu discurso. Ele conecta a ressurreição de Jesus às Escrituras que o povo conhecia. Citando o Salmo 16, ele mostra como Davi havia profetizado este acontecimento séculos antes. Não abandonarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. Esta é uma lição importante para nós. A ressurreição de Jesus não é um evento isolado, desconectado da história da salvação. É o clímax, o ponto culminante de uma narrativa divina que começou na criação e se estende até o fim dos tempos. É o sim definitivo de Deus à humanidade, a afirmação de que a morte não tem a última palavra. Pedro também enfatiza a realidade histórica da ressurreição, pois Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo está entre nós até hoje. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês podem visitar o túmulo de Davi, ver seus ossos. Mas o túmulo de Jesus está vazio. A ressurreição não é um mito, não é uma metáfora bonita, mas um evento real que transformou a história humana para sempre. E esta transformação continua acontecendo, meus queridos irmãos e irmãs. Cada vez que um coração endurecido se abre ao amor, a ressurreição acontece. Cada vez que o perdão triunfa sobre o ressentimento, a ressurreição acontece. Cada vez que a esperança vence o desespero, a ressurreição acontece. O poder que levantou Jesus da tumba continua operando em nosso meio, transformando vidas, renovando comunidades, restaurando o que estava quebrado. Há uma história que ilustra belamente esta verdade. Um missionário estava tentando traduzir o Evangelho para uma tribo indígena que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Quando chegou a palavra ressurreição, percebeu que não havia equivalente no dialeto local. Frustrado, perguntou aos nativos: o que vocês chamariam se alguém que estava morto de repente voltasse à vida? Após uma pausa, um dos anciãos respondeu: nós chamaríamos isso de o amanhecer na escuridão. Que bela definição da ressurreição! É precisamente isso, o amanhecer na escuridão de nossas vidas. Mas, assim como as mulheres no túmulo e os apóstolos no dia de Pentecostes, não basta apenas acreditar na ressurreição, somos chamados a testemunhá-la. Jesus diz às mulheres: ide dizer a meus irmãos que vão para Galiléia. Lá me verão. Há um movimento aqui, da experiência ao testemunho, do encontro à missão. A ressurreição não é um segredo a ser guardado, mas uma notícia a ser proclamada. Em nosso mundo de hoje, tão marcado por divisões, violência, desigualdades e desespero, a mensagem da ressurreição é mais urgente do que nunca. Enquanto alguns, como os sumos sacerdotes no Evangelho, tentam silenciar esta verdade com mentiras ou distrações, nós somos chamados, como Pedro, a proclamar com coragem: a este Jesus, Deus o ressuscitou, e disso nós somos testemunhas. Esta proclamação não se faz apenas com palavras, mas com toda a nossa vida. Quando escolhemos o perdão em vez da vingança,
estamos testemunhando a ressurreição. Quando nos levantamos contra a injustiça, estamos testemunhando a ressurreição. Quando estendemos a mão aos marginalizados e esquecidos, estamos testemunhando a ressurreição. Quando mantemos a esperança em meio às trevas, estamos testemunhando a ressurreição. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a renovar nossa fé no Cristo ressuscitado e a nos juntar às mulheres que correram do túmulo e aos apóstolos que proclamaram em Pentecostes. Somos convidados a abraçar o paradoxo do medo e grande alegria, o temor reverente diante do mistério divino e a alegria transbordante de sermos amados além da morte. Que possamos correr deste encontro hoje, não para espalhar mentiras ou negações, mas para proclamar com nossa vida: Ele ressuscitou. Ele está vivo. E nós o encontramos. Que o mundo, ao nos observar, possa ver não apenas pessoas que professam uma doutrina, mas testemunhas vivas de um evento que continua a transformar a história. O amanhecer na escuridão, a vitória da vida sobre a morte, o amor que é mais forte que o ódio. E que a paz do ressuscitado, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.